Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, Gotas de Luz sobre sua vida. Neste canal, estudamos a Palavra de Deus e trazemos mensagens que possam ser práticas para o nosso dia a dia e para o fortalecimento da nossa fé. Estamos estudando nessas últimas semanas o tema altares. Já falamos sobre altares de gratidão, altar de testemunho, muito interessante, os altares de adoração, altares de reconciliação, e hoje vamos falar sobre altares de entrega. Então, vamos lá. O texto base hoje, é o texto de Gênesis capítulo 22, que conta a história de um dos grandes exemplos de entrega que existem na Bíblia. Entregar a Deus as coisas não é fácil, não é? E nós vamos ver que começou lá atrás com o nosso pai da fé, Abraão. A partir do versículo 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho único, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Estamos lendo Gênesis 22, a partir do versículo 1. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o apetrecho de fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, vejam só que terrível. Isaque, seu filho, virou para ele e disse, pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos como fazer fogo, temos lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro que nós sacrificaremos? Deus proverá, disse Abraão a seu filho Isaque. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar. Arrumou a lenha sobre ele e em seguida amarrou seu filho Isaque, colocou no altar, sobre a lenha, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas neste momento, o anjo do Senhor o chamou e disse, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus, de fato, não me negou nem mesmo seu filho único. Então Abraão levantou os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, pegou o carneirinho e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré, o monte do Senhor se proverá, ou Deus proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu e disse, assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Essa é a terceira vez que Deus fala isso para ele. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Muito fácil esse final dessa história, mas muito difícil fazer o que Abraão fez. Quem de nós ofereceria um filho, seja para Deus ou para alguém? Quem de nós teria essa fé? Porque a palavra de Deus diz que Abraão, que tinha recebido por promessa esse filho, tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa, que iria até ressuscitar o menino, diz a palavra. Nós não sabemos. A questão é que Isaque representa algo precioso que podemos ter. Isso pode ser visto de 3 maneiras, ou seja, existem 3 Isaques. Quem é o nosso Isaque? Quem é o seu Isaque? Muitas vezes, primeira vez, muitas vezes são costumes ou valores que não nos servem, que cultivamos, nos fazem mal e Deus pede que entreguemos a Ele. Então, isto inclui maus pensamentos, pecadinhos de estimação, fofoca, vaidade, olhares indecentes, pensamentos viciados, sites da internet, coisas que não vão fazer bem para nós, que vão fazer mal para a nossa família, para a nossa aliança com Deus e com a nossa esposa, esposo, com os nossos filhos, coisas que realmente não trazem edificação. E Deus vai cutucando a gente com através da nossa consciência, pelo Espírito Santo,
e vai falando, cara, para com isso, tira isso da sua vida, entrega, vai para o altar, entrega esse Isaac, o seu pecadinho de estimação não vai te fazer bem, não é? Diz a palavra lá em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte. Então, aquele pagamento que chega, o olerite da morte é o pecado. Então, a gente tem que se livrar dele. Outras vezes, o segundo caso, nosso Isaac é algo lícito, mas que nos são tão caros que ocupam o próprio lugar de Deus em nossas vidas, não é? Às vezes até o cumprimento de uma promessa, às vezes a gente pede tanta oração por um motivo e quando vem aquela bênção, esse motivo passa a ser impedimento da nossa relação com Deus ou da nossa relação familiar, não é? Às vezes é um emprego que eu tanto desejei, mas que agora não deixa tempo para eu buscar a Deus. Qual a lógica, não é? Outras vezes esse emprego traz as noitadas de sexta-feira, que nos levam à gandaia, que nos levam a outras mulheres e que nos levam para longe de Deus e da nossa família. Outras vezes é a faculdade que a gente tanto quer entrar. E depois que entramos, somos doutrinados. Nossos jovens passam por isso agora, não é? E nos levam à descrença e incredulidade, matando todos os valores familiares, valores dos nossos pais, valores de fé, da palavra de Deus. Mata. Conheço casos de 6 meses de universidade fazerem a cabeça de uma criança, de um jovem que foi criado na igreja, recebeu toda a instrução dos pais, teve exemplo em casa, mas que foi destruído. E a gente tanto pediu a Deus para que aquela criança, aquele jovem entrasse na universidade. É um perigo. Nós precisamos velar como pais pelos nossos filhos. Às vezes é o namoro ou o casamento, que a gente tanto ora e acaba virando um tropeço para a fé. Às vezes é a grana, que a gente tanto quer e precisa, mas nos leva a uma vaidade excessiva, a bens não necessários. Eu conheci um caso de uma pessoa que pedia muita oração porque ele queria comprar um sítio. E um dia, quando ele comprou esse sítio, ele sumiu e nunca mais apareceu. E nós fomos, depois de anos, visitá-lo e ele estava lá envolto com o sítio maravilhoso. Só que através do sítio ele perdeu a família e perdeu a fé. Então são Isaques que nós, infelizmente, guardamos, seguramos e ocupam o lugar de Deus, a primazia da nossa vida, não é? Às vezes é um negócio que a gente tem e que a gente, por causa dele, tem que fazer coisas que não são, que comprometem os nossos princípios, o princípio de honestidade da palavra de Deus. E assim por diante, queridos. Vocês com certeza também passam por isso, né? Tem a consciência e o Espírito Santo alertando, meu querido, não é um pecado, não é errado, mas há algo na sua vida que está ocupando o meu lugar, diz o Senhor. Quem é o seu Isaac? Né? Quem ocupa o primeiro lugar no seu coração? A bênção que Deus deu ou o Deus que deu a bênção? Então isso nós precisamos sempre ter em mente. Eu já vou falar do terceiro exemplo, mas primeiro eu quero dizer, né? Eu falei que Abraão era um grande exemplo de entrega, mas existe um outro exemplo de entrega que é o maior de todos. É Deus, o próprio Pai, que entregou o seu filho, diz a palavra, não é? Ele amou de tal maneira o mundo que deu seu filho para nos salvar, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confia, todo aquele que nele acredita, não morra, mas tenha a vida eterna. E o mais interessante é que Deus deu o seu filho não para morrer pelos bonzinhos, mas pelos pecadores, pelos incrédulos, pelos ignorantes, pelos malas sem alças, por nós, não é? Esse altar de entrega do seu filho chama-se cruz. Ali na cruz, Deus colocou o seu filho, não é? Inclusive, diz a palavra que o próprio Jesus disse, Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava levando naquele altar, naquela cruz, os nossos pecados, para trocar de lugar conosco. Assumindo os nossos pecados, ele morreu e pagou o preço da nossa vida. Então nós trocamos de lugar com Jesus. Ele morre em nosso lugar e nós recebemos a sua vida. Só que a morte não pôde retê-lo. Então, graças a Deus e aleluia, nosso Senhor Jesus Cristo é ressurreto. Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque ele não cometeu nenhum pecado. Então, aquela morte que trouxe Jesus para a morte, né? Para a perdição, vamos dizer, que deveria trazer para a perdição, não trouxe.
porque Jesus não cometeu pecado algum. Então, esta perdição que seria nossa, Jesus levou na cruz, mas ressuscitado, Jesus subiu ao céu e está à direita do Pai, não é? Então, a Bíblia diz, não existe maior amor do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Aí você fala, bom, mas quem foram os amigos de Jesus, né? Judas, aquele que o entregou com um beijo. Quando Judas chegou a Jesus, Jesus falou, amigo, aqui vieste, não é? Que comia o pedaço, o bocado ali, junto com Jesus. Ou Pedro, que o negou 3 vezes. Por esses Jesus morreu, por mim Jesus morreu. Então, não se sinta excluído. Nós fazemos parte deste plano de Deus maravilhoso. E não importa o pecado que você tenha cometido, Jesus morreu por você também. Entregou a sua vida, não importa o quão traíra, como Pedro, você seja, não é? Se você entregar a sua vida a Jesus, e aí você, através do poder de Deus e do Espírito Santo, consertar os seus caminhos, andar na presença dele e honrá-lo em primeiro lugar, amá-lo de todo o coração, e aí você tem a vida eterna com Jesus, que é a promessa que ele trouxe para cada um de nós, não é? Então, queridos, eu queria agora falar do terceiro Isaac da nossa vida. O terceiro Isaac da nossa vida, né? Lembrando, né, que o primeiro podem ser pecados e problemas que a gente tem, o segundo, coisas lícitas, e o terceiro é o nosso eu. Quem é o nosso Isaac? Pode ser o nosso eu. Nós que nos amamos tanto, né? Quem seria entregar a Deus o nosso eu é muito difícil, não é? Mas no altar que trazemos diante de Deus, nós oferecemos e consagramos a Ele tudo que temos e tudo que somos. O nosso eu integral, não é? Nosso trabalho, nossa família, nossa saúde, não é? Nosso tempo, a nossa fidelidade, não é? O nosso futuro, não é? Os nossos pecados, nossos erros, porque Deus sabe que nós somos pecadores, mas Deus nos aceita quando nós vamos voluntariamente, que nem diz Romanos 12, e num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque o sacrifício de morte Jesus já pagou, nós vamos e entregamos o nosso eu. Interessante que os judeus, não é, entregavam o primeiro feixe de colheita para Deus, não é? Eles chamavam isso de primícias, tem até uma festa, a festa das primícias. Quando começava a colheita, eles iam lá, pegavam a primazia, aquilo que era o melhor e ofereciam a Deus, não é? Para agradecê-lo pela sua provisão, pelo seu sustento. Você já fez isso, não é? Ah, arrumei o meu emprego. Entrega o teu melhor para Deus. Seja ali a pessoa de Jesus, na misericórdia e na graça dele, é claro, mas seja ali um embaixador do reino de Deus, seja um vaso para a honra, aonde você for, não é? Entregue o melhor que você tem a Deus, o seu tempo, a sua mocidade, entregue a sua energia, não é? A sua primícia, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, não é? No seu altar, não é? Tudo que de melhor a gente é e tem, não é? Nossos talentos, nossos dons, não é? Nosso tempo, não é? Deus se agrada muito disso. Às vezes, não é para Ele que nós temos que entregar, mas para o nosso próximo, não é? Porque, diz a palavra de Deus, que aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como amará a Deus a quem não vê? Então, quando nós servimos os nossos irmãos, nós estamos servindo a Deus, né? Jesus falou, quando vocês fizerem ao menorzinho de todos, a um dos pequeninos, vocês estão fazendo a mim, não é? Jesus falou assim, aliás, João falou assim na sua carta, na primeira carta, capítulo 3, versículo 16, sabemos o que é o amor porque Jesus deu a sua vida por nós, portanto, também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, não é? E aí eu queria encerrar contando uma história que eu ouvi que eu achei muito linda, não é? 2 marinheiros conviviam muito bem, viajavam juntos na marinha mercante e paravam em vários portos, né, para descarga das mercadorias que levavam. Um era cristão, o outro não. E aquele que não era, descia nos portos, ia para Gandai, ia para as festas, ia para fazer tudo que não prestava, e aquele que era cristão ficava no navio.
Isto foi assim, aquele cristão sempre falando do amor de Deus, da entrega da vida daquele que não era, e ele sempre rejeitando. Um belo dia, o navio deles foi a pique. E não havia escaleres, não haviam barquinhos para todos. E aquele que não era cristão, na hora daquele embarque para os barquinhos, que não tinha lugar, sentiu um empurrão nas suas costas. E ele caiu dentro do barquinho. Quando ele olhou para trás, lá estava aquele seu amigo cristão, que o empurrou para dentro do barquinho, e aquele amigo faleceu, veio a morrer afogado. Não é? E aquele homem ficou com aquilo na sua cabeça, falou, puxa, ele entregou a sua vida por mim, ele tanto falou para eu entregar a minha vida a Deus. Bom, aquilo foi fazendo guarida, morada no seu coração, até que ele entregou a sua vida a Cristo. E ele aquele homem passou a ser um grande pregador. E a pregação daquele homem era, 2 morreram por mim. Alguém havia entregue a sua vida para que ele conhecesse a Cristo, que por sua vez entregou a sua vida para que ele tivesse vida eterna. Então ele pregava, 2 morreram por mim. Quem é o seu Isaac? Quem sabe o seu Isaac é a sua atenção, é você pensar só em você só pensa naquilo que você precisa, naquilo que você é, e você esquece que ao seu redor existem pessoas necessitadas que Jesus quer tanto que você atinja. Quando você abrir o seu coração para isso, Deus vai te abençoar demais, porque Ele quer muito estender a sua mão. Nós somos a mão de Jesus. Estender o seu braço. Nós somos o braço de Jesus. Jesus precisa de nós, esse precisa entre aspas, ou Ele quer que nós sejamos os canais do estabelecimento do seu reino. Então esteja à disposição, entregue a sua vida, alinhe os seus caminhos com Deus, ame ao Senhor de todo o seu coração e ao seu próximo como a você mesmo. Então, esse é o altar de entrega. Eu quero orar por todos nós, em nome de Jesus. Senhor Deus, o Senhor deu a sua vida por nós. E como está escrito na tua palavra, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo, por aquele que nos cerca. Muitas vezes não é fácil, Senhor. Nós estamos tão ocupados. Ou, Senhor, o nosso próximo não é bonzinho, não é agradável. Às vezes ele não é cheiroso, às vezes ele não está dentro da nossa classe social. Mas, Senhor, o Senhor nos chamou para sermos instrumentos da Tua palavra e do Teu reino. Então, abençoa cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, para que possa entregar a sua vida no altar e oferecer-se a si mesmo em sacrifício. Que, claro, Senhor, eles possam, Senhor, tirar da sua vida caminhos que não servem, ou ainda coisas que ocupam o lugar de primazia, o trono dos seus corações, mas que também possam oferecer, cada um oferecer a si mesmo, a Ti, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável, voluntário, Senhor, consciente, para que o Senhor se agrade, Senhor, que cada dia tenhamos o nosso tempo de comunhão, que possamos estar aos Teus pés, que o Senhor se agrade de ouvir a nossa voz, que o Senhor se agrade de ouvir as nossas orações e que sejamos, Senhor, sim, filhos Teus, filhos obedientes, que possam, Senhor, permanecer nos Teus caminhos, andar contigo, Senhor, e serem, Senhor, instrumentos da Tua paz, da Tua bênção, do Teu amor neste mundo cruel. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e recebe a nossa vida no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esta palavra que o Senhor preparou hoje, se você gostou, curta aí, não é? Se você tem alguma pergunta ou quer fazer alguma observação, faça embaixo, se inscreva no nosso canal, ligue lá o sininho para você receber mensagens todas as semanas e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até a semana que vem. Amém.